Então, cargas em triângulo, vamos interpretar aqui as potências. Quando eu estou em triângulo, somente um nível de tensão. Então, a gente só tem tensão de linha, né? Então, aqui é o VAB, aqui o VBC, e aqui é o VCA. Ou seja, tensão de linha é igual tensão de fase. Porque se eu pegar o VAB, ele está em cima do ZA, né? E quando está em cima da carga, a gente diz que é tensão de fase também. Então, aqui nas cargas em triângulo, né, apenas lembrando, a tensão de linha é igual tensão de fase. Beleza. Vamos ver agora a questão da corrente. Correntes de linha. Então, aqui tem o IA, aqui tem o IB, e aqui tem o IC. Agora, corrente de linha é uma coisa, ela vem da alimentação. Só que elas se deparam com um ponto aqui, né? Um nozinho. Um nozinho. Aqui, aqui e aqui. E nesse ponto, né, a gente tem o encontro de mais correntes. Então aqui, por exemplo, existe uma corrente ICA. Aqui é uma corrente de IBC, né, fluido B para o C. E aqui é outra, que passa na carga, ó, IAB. Então, analisando quem passa na carga, corrente de fase. Então, o IAB, né, IBC e o ICA são correntes de fase. Aí o IA, o IB e o IC são correntes de linha. Correntes de linha. E VAB, VBC, VCA, né, são tensões de fase ou linha. São iguais, né? Tensão de fase, linha. Tá? Então, interpretação das grandezas aqui. Potência, como fica? Potência aparente monofásica, né, por fase. Qual que é a potência no ZA, por exemplo? É a tensão que está nele, né, ou seja, o VAB, vezes a corrente que passa nele, IAB. Então, é tensão de fase vezes corrente de fase. E a potência trifásica aparente é a mesma coisa, ó, 3 vezes a potência monofásica. Então, você vê, não muda em relação ao que a gente calculou, ao que a gente demonstrou ali para as cargas em estrela. É a mesma coisa. Ó. Mesma coisa. Potência ativa, então, vai ser o quê? Tensão de fase, corrente de fase, vezes cosseno φ, ou seja, potência monofásica vezes cosseno φ. E a trifásica, mesma coisa. Potência trifásica é igual 3 vezes a monofásica. E as perdas? Monofásica vai ser a aparente vezes seno φ. E as perdas trifásicas, 3 vezes as perdas monofásicas. Ok, então aqui deu a mesma coisa. Deu igualzinho, né? Então todas as que valem lá para o cálculo de potência em estrela, valem aqui quando eu estou em triângulo também, né? Agora, se eu quiser calcular direto a potência trifásica de um sistema, vamos analisar como que ficam as fórmulas, então, tanto para carga em estrela como em triângulo. Então, vou pôr aqui para baixo. Quando a gente está em estrela,
quando a gente está em delta, né? Potência trifásica, quando eu estou em estrela. Que seja aparente, né? Potência aparente trifásica. Ela é igual a 3 vezes a monofásica, né? Ela é 3 vezes a monofásica. E o que é a monofásica? É tensão de fase e corrente de fase. Tensão de fase vezes corrente de fase. Aí eu desejo, por exemplo, exprimir isso aqui, né, representar isso aqui em valores de linha. Como que fica? Se eu quiser usar aqui tensão de linha e corrente de linha, dá para fazer isso? Dá. Porque existe qual relação quando eu estou aqui em estrela? Ó. Quando eu estou em estrela, I de fase é igual a I de linha, né? E a tensão de linha ela é igual a raiz de 3 tensão de fase. E acrescenta 30 graus. Só que eu não vou trabalhar com graus, porque eu falei para vocês que aqui na potência a gente considera só os módulos, né? Então, em módulo, tensão de linha é raiz de 3 tensão de fase. Tudo bem? Então, vamos seguindo aqui, ó. Então, potência aparente trifásica, ela é igual a 3 vezes. O que é tensão de fase aqui, então, se eu for representar em tensão de linha? Em estrela, é tensão de linha por raiz de 3. Ó. Né? Isola aqui tensão de fase, fica a tensão de linha por raiz de 3. Vezes corrente de fase é igual a corrente de linha em estrela. Então, só pôr aqui e linha. Tem como deixar isso aqui mais bonito? Tem. Se eu multiplicar embaixo e em cima por raiz de 3, eu chego em potência trifásica é igual raiz de 3 vezes raiz de 3 embaixo dá 3. Corta com o 3 em cima. Então fica assim, ó, raiz de 3 tensão de linha vezes corrente de linha. Então, num sistema em estrela, se eu conheço apenas os valores de linha a princípio, eu já consigo também calcular a potência trifásica. Então, essa fórmula aqui também vale. Ó. Raiz de 3, tensão de linha e corrente de linha, você acha a potência trifásica total. Da mesma forma, ó, potência trifásica é igual raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha, que é o S, né? Vezes quem? Cosseno φ. É o cosseno lá da carga, do ângulo da carga. E da mesma forma, ó, a potência reativa trifásica é igual a raiz de 3 tensão de linha vezes corrente de linha vezes seno φ. Então, todas essas aqui valem, tá? Todas elas valem. Eu fiz essa interpretação aqui, né, com cargas em estrela. Vamos ver em triângulo como que fica. Então, potência aparente trifásica é igual a 3 vezes tensão de fase e de fase. Da mesma forma, vamos representar isso aqui em valores de linha. Então, eu fico com potência aparente trifásica igual a 3 vezes. Quando a gente está aqui em triângulo, né, tensão de linha ela é igual a tensão de fase. Né? E a corrente de linha, em módulo, ela é raiz de 3 e de fase. Então, vai ficar como? Aqui eu posso colocar tensão de linha, né, porque é igual. E o I de fase é o quê? I de linha por raiz de 3. E deu a mesma coisa. Se você observar, que deu aqui do lado. Ó. Se eu multiplicar embaixo e em cima por raiz de 3, isso vezes isso dá 3. Corta com esse 3. Resta o quê? Potência trifásica aparente é igual a raiz de 3
tensão de linha, corrente de linha. Potência trifásica ativa, raiz de 3, V de linha, I de linha, cosseno φ. Potência reativa trifásica, raiz de 3, V de linha, seno φ. Né? Então, isso aqui é uma forma que a gente tem já para calcular direto também a potência trifásica, sem precisar calcular aí a monofásica e multiplicar por 3. Né? Então, usando essa fórmula aqui, já sai direto. E ela é bastante utilizada. Né? Então, se você vê algum livro, algum local assim, por exemplo, raiz de 3, alguma coisa, porque tá dizendo que é um sistema trifásico e você está considerando aí as 3 fases. Né? Então, vale essa aqui que eu deixei em amarelo, tanto para estrela como para triângulo, né? Mesma coisa. E vale essas aqui em branco também, tanto para estrela como para triângulo. Então, aqui foi a interpretação de como se comporta a potência num circuito trifásico equilibrado. Próximo agora, vamos fazer exemplo então com valores. Né?